Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de cálculo de várias variáveis, integrais duplas e triplas, tá bom? Na verdade, a gente só vai fazer uma revisão, tá? Assim como as derivadas parciais, as integrais relativas a funções de várias variáveis, elas são resolvidas de uma maneira muito parecida. Lembra lá que nas derivadas parciais eu considerava uma das variáveis constante e derivava com relação àquela outra variável, e aí eu tinha duas derivadas parciais, né, relativa a x, y, ou se fosse uma função de três variáveis, x, y, z. Na integração vai ser algo parecido, tá? Essa nossa primeira aula, vocês vão ver que é muito, muito parecido mesmo com a integração lá do cálculo integral, certo? Depois a gente tem umas outras técnicas para calcular, que são técnicas de integração mesmo, e aí muda alguma coisinha, mas isso são tópicos para as próximas aulas, tá? Hoje a gente vai analisar o básico dessas integrais duplas e triplas. Por isso até que eu juntei numa aula só, duplas e triplas, integrais duplas e triplas. Porque desse modo a gente vê as duas coisas parecidas, né? E bom, então vocês vão ver que mudou um pouquinho a maneira que está a aula na comunidade ali, certo? Eu resolvi separar em partes as nossas aulas e depois de cada parte tem um exercício. Esse exercício ele é relativo àquela parte da aula, então a ideia é que vocês assistam aquele pedacinho da aula, façam um exercício para ver se pegaram bem aquilo, se não pegaram, mandem uma dúvida, tentem tirar uma dúvida e tal, depois sigam para a próxima parte e meio que vão construindo aquele conhecimento até chegar no final da aula, tá bom? Longas, gente, vamos trabalhar a integração, certo? Nossa motivação vai ser volume sobre uma curva, tá? A gente vai começar falando em integral dupla, porque a integral dupla ela está relacionada com a função de duas variáveis independentes, certo? Só que lembra que uma função de duas variáveis independentes, ela tem uma terceira variável que depende dessas duas. Então a gente está falando de uma função que envolve três variáveis, a gente tem uma superfície no espaço tridimensional. Por que a gente vai fazer isso? Porque aí a gente consegue enxergar graficamente o que está acontecendo ao tentar conceitualizar a integral. Tá? Os mesmos conceitos eles vão ser levados para a integral tripla. Tá? Só qual é a diferença? A integral tripla é uma integral sobre uma função de três variáveis independentes. Aí a gente tem uma função que envolve quatro variáveis, porque uma depende das outras três. E aí eu perco essa noção geométrica, né? E aí eu não tenho mais aquela superfície e o meu domínio no plano. É algo que está num plano de quatro dimensões. Então a gente vai fazer essa conceitualização dentro de uma função de duas variáveis, mas a gente vai levar isso depois para a função de três variáveis, ou seja, uma integral tripla. Tá? E a gente vai começar construindo essa integral. Só para lembrar um pouco que na função de uma variável, o que a gente fazia era o quê? O que significava a integral? A área sobre uma curva, certo? Só que daí eu tinha uma curva no espaço bidimensional, eu tinha um intervalo na reta, onde eu calculava aquela integral, aquela área. E eu pegava, quando a gente construiu aquela ideia, lembra que tu pega esse intervalo, subdivide ele em vários intervalinhos, faz uma soma, que é chamada de soma de Riemann, tal. E isso é muito parecido com o que vai acontecer aqui. Tá, então vamos começar pensando na nossa superfície. A superfície Z, certo? É o gráfico de uma função qualquer de duas variáveis, tá? Isso aqui é genérico. E notem que eu tenho uma região no plano, aquela região R, delimitada pela curva verde. Tentem imaginar também isso, mas vocês conseguem chegar no gráfico, né? Que entre a superfície Z e a curva que delimita a região R, existe uma figura geométrica tridimensional construída, né? Um sólido, que não é nenhum sólido, algo do tipo um cubo, um prisma, algo assim, mas é uma figura tridimensional. E o meu objetivo é exatamente calcular o volume desse sólido formado. Tá? É muito importante eu delimitar minha curva no chão, né? No plano bidimensional, no plano XY, para que esse volume tenha sentido, tá? Porque eu consiga delimitar esse volume, certo? O que a gente usa aqui é base vezes altura, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o meu objetivo, só para deixar bem claro, é calcular o volume embaixo dessa superfície aí, delimitado para essa região. Região essa que está pintadinha em amarela agora, tá? Essa região é bem importante porque
À medida que eu mudo a região, eu vou mudar o meu volume, posso até não mudar a superfície, mas mudando a região, eu mudo o cálculo do meu volume, ou qual é o volume, né? Então essa região é muito importante para nós, porque ela na verdade vai definir aqueles limites da integração, da integral dupla, tá bom? Então tá, então olhando com mais calma, o que a gente vai fazer? Dentro dessa região R do plano aqui, essa região amarelinha, eu vou dar um close nela, o que a gente vai fazer é um processo similar à função de uma variável, tá? Eu vou subdividir a região em pequenos quadradinhos, tá? Uns quadradinhos bem como apareceu na figura aí para vocês, tá? E eu vou olhar para um desses quadradinhos. De que maneira? Assim, ó, imagina que tem a nossa região lá no chão, tá? Quadriculada, no caso, ela subdividida em vários quadradinhos, não necessariamente quadrado, tá? Porque as dimensões podem ser diferentes, então mini retângulos, certo? Melhor dizendo. E eu vou começar a aproximar o volume da curva sobre a região através do volume de um pedacinho da curva em cima de um desses retângulozinhos. Tá vendo o que apareceu ali em laranja? Né? Isso aqui também é tridimensional e é algo que eu vou, e é aqui que eu vou usar, ou melhor, eu vou usar a aproximação do volume desse pedacinho para encontrar o meu volume de toda a superfície, tá? Nesse novo slide, nessa nova apresentação aqui, eu vou colocar de novo o gráfico aqui, agora esse gráfico que é esse pedacinho que a gente vai calcular o volume. Então, só retomando, eu vou calcular o volume dessa partezinha em laranja, tá? Como é que eu faço isso? Certo? Como calcular esse volume, tá? Então, como a gente já falou, a gente vai subdividir a região em diversos quadradinhos e é importante definir a área desses quadradinhos. Cada um desses quadradinhos que está no plano XY é uma área, né? Então é base vezes altura. Toda área é uma dimensão vezes a outra. No nosso caso aqui, ó, eu vou chamar essa área do quadradinho, de um dos quadradinhos, delta AK, certo? E esse delta AK é uma dimensão x vezes uma dimensão y, tá? Isso aqui, esses valores são abstratos porque eu não estou interessado qual é o valor dele. Enfim, a área desse quadradinho, tá? Como é que eu calculo o volume desse quadradinho? Tá? Ou seja, agora eu vou pegar o volume formado pela superfície e o quadradinho. Não é todo o volume que eu quero calcular, é um pedaço do volume, certo? Bom, volume ele é base vezes altura. A gente tem o cálculo da base, delta AK, certo? Falta a altura. Como é que a gente faz essa altura? Bom, da seguinte maneira, a gente vai usar a função, tá? Uma aproximação vai ser, a gente pega um ponto qualquer dentro daquele quadradinho laranja, quadradinho que está no plano, certo? Que eu vou chamar de xk estrela, yk estrela, certo? E eu calculo a altura nesse ponto. Mas o que é altura? Aquela linha pontilhada vermelha do gráfico. Essa altura é simplesmente a função aplicada no ponto xk estrela e yk estrelas. Por quê? A função aplicada nesse ponto me dá quem? Z, certo? Me dá a dimensão Z. Então, eu estou tendo a altura daquele pedaço laranjinha ali que eu quero calcular o volume, certo? Então, o volume não é muito difícil de complicar, porque o volume ele é formado pela multiplicação da base vezes a altura. Então, o volume daquele quadradinho específico, ele é a área da base, que é delta AK, vezes a altura, que é a F de xk estrela, yk estrela. Então, a gente calculou o volume de um desses quadradinhos. Como é que eu aproximo o volume da superfície sobre toda a região R, toda aquela região delimitada pelo verde ali no plano XY, pela curva verde? Bom, eu faço isso para os diversos quadradinhos que eu delimitei a minha região e calculo o volume para cada um deles. Então, a aproximação do volume da superfície sobre aquela região, ela vai ser o somatório dos volumes desses quadradinhos, ou seja, o somatório, k variando de 1 até n, onde n é a quantidade de quadradinhos que eu subdividi o meu intervalo, do delta k, f de xk estrela, yk estrela, certo?
Isso é uma aproximação, né? É uma aproximação e essa aproximação pode se tornar muito melhor. Como é que eu torno essa aproximação muito melhor? Eu aumento a quantidade de quadradinhos que eu tenho na região do plano XY, né? Se eu, sei lá, se eu fiz uma aproximação com 10 quadradinhos, eu tenho um volume que não é muito bom a aproximação. Mas se eu pegar e subdividir em 1000 quadradinhos, aquele prisma ali que é formado, laranja, ele fica menor, né? Ele fica menorzinho, então eu tenho uma aproximação melhor. E se eu faço isso tender ao infinito, ou seja, a quantidade de quadradinhos que eu subdivido minha região R tender ao infinito, eu tenho exatamente uma aproximação muito melhor para o volume sobre a curva, ou sobre a região R, certo? Então, fazendo o limite desse somatório, que nem apareceu na fórmula aqui, a gente define o que? Uma soma de Riemann, bem como a gente fez lá na função de uma variável. Esse limite desse somatório, o limite desse somatório é chamado de soma de Riemann, tá? Porque foi Riemann que definiu essa notação. E, bom, isso aqui eu defino a integral, tá? Essa definição, essa notação aqui de limite do n tendendo ao infinito, define para nós a integral dupla, tá aparecendo ali duas integrais, né? Sobre a região R da função f dA, tá? É muito importante a gente perceber isso. Apareceu uma AF de xy, que é a função, né? A superfície. Eu tenho a região R, certo? E eu tenho um dA. dA por quê? Esse dA, ele vem desse delta AK. E o que é o delta AK, se vocês lembram? O delta AK é a área do quadradinho que está no XY. Então, esse dA, na verdade, ele está relacionado com o plano XY, certo? E, bom, e a f de xy, ela vem do f de xk, né? Porque como eu estou tomando o limite, quando n tende ao infinito, o somatório se torna infinito, né? E aí eu defino a meu volume, ou seja, eu defino a minha integral dupla da função f sobre a região R, certo? Então, a integral dupla nada mais é do que calcular o volume sobre a curva f, ou melhor, sobre a superfície f, delimitado pela região R no plano. E isso tudo, gente, é a noção da definição da integral, tá? Se não ficou muito claro, se vocês não conseguiram imaginar bem essa construção, não tem problema, tá? Porque a gente não vai usar limite para calcular a integral. Como vocês bem lembram, existem regras de integração. Lá no cálculo de uma variável, existe aqui também, tá? Então, a gente está interessado em como calcular a nossa integral. Então, assim, claro que é muito importante essa construção que a gente fez, né, para a gente enxergar o significado da integração dupla. Certo? Primeira coisa que eu preciso para saber como calcular é definir quem é aquele meu dA, o que aparece na integral. Aquele dA é dx dy. Tá? Lembra que o dA é a dimensão do quadradinho? Bom, é um dx vezes y, ou seja, uma variaçãozinha no x vezes uma variaçãozinha no y. E como é que eu integro a minha função? Algo muito parecido com a derivada parcial. Tá? Eu vou integrar a função mantendo uma das variáveis fixas, ou melhor, mantendo uma das variáveis constantes. Tá? Então eu tenho duas variáveis para integrar, e eu quero primeiro deixar uma parada, ou seja, uma é uma constante para mim, funciona que nem uma constante, e a outra vai ser a variável de fato, vai ser aquela que eu vou integrar naquele momento. Tá? No fim das contas, a gente vai integrar as duas. Né? Na integral dupla, a gente vai integrar as duas. Não é que nem na derivada, que eu separo em duas coisas diferentes. Derivada parcial relativa a x e derivada parcial relativa a y. Aqui, a integral vai ter a consideração das duas variáveis. Mas, no momento, eu considero uma variável e a outra fica constante, e no outro momento aquela que ficou constante vira variável e a outra vira constante, tá bom? Vamos direto para um exemplo, tá? Imagina que a gente quer calcular a integral dupla sobre a região R da função 40 menos 2xy dA, certo? Nesse momento, nesse exemplo aqui, eu não estou interessado em quem é a região. Nesse momento eu não quero saber quem é a região. Não vai fazer diferença para mim, tá? Porque eu só quero resolver a integral. A região está relacionada com limites da integração, ou seja, lembra do limite de integração lá do cálculo de uma variável, né? Para definir de fato a área, ou no nosso caso aqui, o volume.
tá? Então eu não preciso me preocupar agora, pelo menos agora, com a região, eu só quero resolver essa integral. Bom, se eu considero uma variável constante e a outra variável, vamos reescrever essa integral como sendo a integral de 40 menos 2xy dx dy, certo? O que eu fiz? Olha só, aquele dA, que é igual a dx dy, foi substituído dentro da integração. O que isso significa? Significa que eu tenho duas integrais, né? Eu tenho a primeira integral e a segunda integral, e eu tenho um dx dy. Então eu vou separar isso, como se fossem duas integrais, tá? Da seguinte maneira, vou botar um colchetes para facilitar, olha só, integral, aí entre colchetes, a integral de 40 menos 2xy dx, tá? Ponto. Isso, se tu olhar só o que está dentro do colchetes, é uma integral que vocês conhecem, né? É uma integral que dá para calcular, é uma integral em x. Ok, tem uma variável y ali, mas lembra, y vai ser constante. Então vamos resolver só a integral que está dentro do colchetes. Tá? Resolvendo isso aqui, que é uma integral em x, ou seja, x é a minha variável, e esse dx está indicando que é a minha variável. Notem que o dy ficou para fora, tá? Por quê? Porque eu estou considerando y uma constante, certo? Mas a integral relativa a dy ainda está no meu cálculo. Mas no momento eu vou calcular a integral relativa a x, tá? Calculando essa integral, usando técnicas de integração que vocês conhecem, inclusive, se vocês não lembram muito das técnicas de integração, deem uma relembrada, deem uma olhada naquelas tabelas de integrais e tentem relembrar essas regras. Tá? No caso, a integral relativa a x de 40 é 40x e de 2xy, olha só, a única variável que tem ali é x, 2y é constante. Lembra que uma constante multiplicada pela função, eu só integro a função, né? Então, integral de x se torna x ao quadrado sobre 2, e o 2 e o y se mantêm onde eles estavam, né? Eles não modificaram porque eles são constantes. E beleza, acabou, né? Acabou a minha integração. Integrei em relação a x. Tá? Qual é o meu passo agora? Integrar relativa a y. Tá, gente? Eu vou integrar essa função relativa a y. Agora, se vocês olharem essa expressão aí, ela é uma expressão que é uma integral em y, ponto. Ponto final, né? É como se eu integrasse na variável y uma função de uma variável. Só que existe um x ali. Esse x é constante. Então, por exemplo, agora na integração, 40x é uma constante. E integral de uma constante é a constante vezes a variável. Então, isso aqui se torna... eu reescrevi aqui, né, gente? Só simplifiquei o 2 ali, né? Foi a integral de 40x menos x ao quadrado y. Então, a integral relativa a y de 40x, 40x é constante, então isso fica 40xy, como apareceu ali. E o outro termo é x ao quadrado y. Bom, eu só estou considerando y na integração, x ao quadrado é constante. Então, a integral de y é y ao quadrado sobre 2, multiplicado por x ao quadrado. Então, o resultado dessa integração é 40xy menos x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Tá bom? Esse é o resultado da integração. Como vocês podem perceber, isso aqui está tudo em função de x e y, né? O resultado da minha integração foi uma outra função, né, de duas variáveis. Isso porque eu não delimitei a região. Tá? Quando eu começar a delimitar a região, aí sim eu vou me preocupar em ter efetivamente o volume sob a curva. Tá? Isso aqui é uma integração indefinida, né? Uma integral indefinida, como falava lá no cálculo de uma variável. Tá? Teria que ter mais uma constante c aqui para eu ser bem rigoroso, tá? Mas como a gente vai trabalhar principalmente com volumes e funções que dão valores, é perdoável pelo menos aqui esquecer da constante c, tá? Mas existe, né? Ela existe. Tá bom, gente? Então com isso a gente termina a primeira parte. Eu vou deixar um exercício aqui embaixo parecido com esse que a gente acabou de fazer, para vocês tentarem, e na sequência a gente começa a definir a região e esses limites da integração.